Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula da nossa série Correções de Atividades do terceiro bimestre, tá certo? Então, na aula de hoje nós vamos fazer as correções relacionadas ao assunto, que é do conteúdo gramatical, do estudo da língua, do livro de vocês, pronome 2. Na aula anterior, nós trabalhamos pronomes também, fizemos as correções de outra atividade, que era o pronome 1. Nessa do pronome 1, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos os pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo, e os pronomes de tratamento e também pronomes possessivos. Hoje, nós vamos fazer as correções das atividades relacionadas aos pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e interrogativos, tá certo? Então, vamos lá, peguem o livro de vocês na página 58 e vamos iniciar nossas correções. O assunto, então, é pronomes demonstrativos. Primeira questão. Observe as cenas abaixo e, em seguida, complete as frases com as palavras esta, essa ou aquela, que são pronomes demonstrativos, tá certo? São aqueles que demonstram algo, mas não somente isso, são aqueles que situam algo em relação ao espaço, ao tempo e também dentro do próprio texto. Então, o pronome demonstrativo ele tem algumas peculiaridades e isso precisa ser entendido e precisa que vocês realmente consigam perceber isso para que vocês possam utilizar o pronome adequado para cada situação. Então, para que vocês façam essas correções e compreendam essa correção que eu estou fazendo com vocês, é necessário que vocês tenham assistido às aulas, as videoaulas que foram enviadas para vocês na plataforma, ok? Então vamos para a primeira questão. Observe, já falei, né? Observe as cenas abaixo e em seguida complete as frases com as palavras esta, essa e aquela, ou aquela, relacionando-as às situações apresentadas em cada cena. Então vamos lá, letra A. A palavra, vocês vão colocar aí, esta, foi empregada em razão de o menino estar bastante próximo à árvore. Então, quando você tem algo, você está falando a respeito de algo que está próximo de você, ou melhor, não seja só você necessariamente, mas quando se diz algo, né, sobre alguma coisa que está próximo da pessoa que fala, então aí você vai usar o esta, o este ou o isto. Dependendo aí já da questão do gênero que for utilizado. Por exemplo, se eu vou falar, pegue esta borracha, eu tenho que falar esta, tá? Eu não posso falar, pegue essa borracha, porque a borracha está próximo de quem fala. Quem que está falando? Sou eu. Então, pegue esta borracha, tá ok? Então, se estiver próximo da pessoa que fala, é esta. Vamos lá. O termo essa, agora vocês vão colocar essa, tá? Foi utilizado para expressar que a árvore estava mais perto de sua avó, pessoa com quem ele conversava, tá? Então, observa, essa agora foi utilizado, por quê? Porque a árvore, aqui já está dizendo, né, que a árvore estava mais perto da sua avó. Então, não estava mais próxima dele, do menino, mas da pessoa com quem ele estava falando, que era a avó. Então, se eu digo, por exemplo, algum aluno estou falando com algum aluno e a borracha está próxima desse aluno. Eu digo, João, pegue essa borracha para mim, por favor. Então, ele vai pegar essa, porque a borracha está próxima dele e não de mim. Se estivesse próxima de mim, era esta. Vamos lá, a letra C. Já a palavra aquela, vocês vão colocar aquela, foi usada para mostrar que a árvore estava longe, tanto do neto quanto de sua avó, as duas pessoas do discurso, tá? Então, sempre quando a gente falar de pronome, nós estamos falando de pessoas, sempre vamos trabalhar esses conceitos de pessoas do discurso. Então, aqui eu usei o aquela porque aquilo do qual eu estava falando estava longe tanto de mim, da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem eu estou falando, tá? Por exemplo, essa borracha, vamos supor que ela vai estar longe de mim, que sou a pessoa que vou estar falando,
e também da pessoa com quem eu vou estar falando. Então, eu digo, você está vendo aquela borracha? Então, aquela borracha, por exemplo, aquela borracha sobre a mesa, você está vendo aquela borracha sobre a mesa? Ou seja, a borracha não está nem perto de mim, nem perto da pessoa com quem eu falo. Ela está longe de nós dois, ou seja, longe da primeira pessoa do discurso, que sou eu, e longe da segunda pessoa do discurso, que é a outra pessoa, né? O tu, no caso aqui. Então, você vai usar aquela para isso. Então, é isso. Fica essa e aquela. Vamos, então, para a página 59. Olha só. É necessário que vocês deem uma estudada bem legal sobre esse conteúdo aqui da página 59, porque ele vai demonstrar bem como você utilizar os pronomes demonstrativos. Então, preste bastante atenção na tabelinha dos pronomes, nesse conteúdo que está sendo passado abaixo. E agora vamos para a correção. Segunda questão. Releia um trecho da carta aberta. Então, nós temos um trecho da carta aberta. E aí nós temos a letra A. Essa carta aberta está relacionada à interpretação do texto desse capítulo. Mas nós vamos fazer as correções das interpretações de textos em uma nova série de correções, tá? Essa daqui é sobre o estudo da língua. Então, olha só, letra A. Com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? Então, olha só. Vocês podem colocar o seguinte. O primeiro pronome empregado para se referir à carta que está sendo lida, tá ok? Que é o desta. Já o segundo pronome, que é o quem? O dessas, foi empregado para retomar o que já foi dito no parágrafo anterior, ou seja, para citar as ações listadas anteriormente. Então, olha só, gente. Quando eu uso o desta ou o esta, porque aqui nós temos uma contração, né? Do de mais esta, que fica desta, e temos o de mais essas, que fica dessas. Então, quando é que eu uso o esta e quando é que eu uso o essa, nesse caso, né? O dessa e o destas. O desta e o dessas. Sempre quando ele for essa terminação esta, é porque, na verdade, eu ainda não falei sobre, por exemplo, aqui era a carta, né? Então, a carta, eu ainda não mencionei a carta no texto. Eu ainda vou mencionar. Então, quando eu ainda não mencionei aquilo do qual estou falando, eu vou usar o esta, no caso aqui o desta. Agora, se eu já mencionei sobre isso anteriormente no texto, então eu vou usar o dessa. Então, é aquela questão, a primeira questão que nós trabalhamos, ela está relacionada o pronome demonstrativo, ele está sendo trabalhado para você entender como você utiliza ele de acordo com o espaço, Agora, o pronome demonstrativo dentro do texto, tá certo? Então, é preciso fazer essas diferenciações. Agora, olha só, letra B. Agora leia a seguinte oração. Então, nós temos a oração aqui e diz o seguinte: com que função o pronome destas ele foi empregado? Observe o seguinte, então vocês podem colocar para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguida, tá? Ou seja, ainda não foram listadas as ações, ainda não foi dito o que era. Vai ser dito ainda. Então, para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguida. Se é uma pessoa que entende, sabe, conhece, tem conhecimento sobre o uso dos pronomes, principalmente no caso aqui o demonstrativo, ele vai entender que quando se utilizou esse destas, é porque ainda não foi dito algo anteriormente, vai ser dito ainda, tá? Então vamos lá, letra agora e aqui a gente finaliza então a parte dos pronomes demonstrativos. Vamos então para os pronomes indefinidos. Olha só, nos pronomes indefinidos nós temos aqui, primeira questão. Os indefinidos, gente, são aqueles pronomes que eles não definem algo, na verdade. E eles vão estar sempre na terceira pessoa do discurso, tá? Então, são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso. Então, como é pronome, então ele sempre vai acompanhar ou vai substituir o nome, porque a função em relação ao pronome é a mesma. Muda um pouco a função quando você especifica cada um.
Então, nesse caso aqui, ele vai estar na terceira pessoa, ele vai se referir à terceira pessoa, tá? Então, vamos continuando. Olha só, a primeira questão, então, leia o anúncio de propaganda abaixo. Então, nós temos aqui, letra A. Com que objetivo esse anúncio ele foi produzido? Então, vocês vão colocar conscientizar e estimular as pessoas a doarem sangue. É isso, tá? Porque ele diz assim, olha, você doa e alguém recebe vida. Então, qual é a intenção? Conscientizar e estimular as pessoas a doarem sangue, tá? Vamos para a letra B. Qual é o público-alvo dessa campanha? Então, olha só, são todas as pessoas que atendem ao quê? Aos requisitos para serem doadoras de sangue. A todas as pessoas que têm interesse em doar sangue, tá? Letra C. Que função a palavra alguém ele está exercendo no texto desse anúncio? Então, olha só, vocês vão colocar assim. Essa palavra, ela foi empregada para quê? Para indicar que a campanha, ela não é direcionada ao quê? A uma pessoa determinada. Por isso que é indefinido, porque eu não consigo definir a quem ela se dirige. Ela é indefinida, indeterminada, tá? A uma pessoa indeterminada. Ou seja, qualquer pessoa que esteja precisando de sangue poderá receber essa ajuda, ok? Então, esse é o básico daqui sobre pronomes indefinidos. Vocês têm uma listinha, uma tabelinha dos que são variáveis e invariáveis e das locuções pronominais. Lembrando que locução sempre é quando você tem mais de uma palavra com a função de determinada outra palavra, como por exemplo, no caso aqui, se é locução pronominal, porque é mais de uma palavra que tem a função de quê? De um pronome, tá? Então, vamos para a página 61 agora. Então, aqui na página 61, vamos trabalhar os pronomes interrogativos, tá? Então, os pronomes interrogativos. Primeira questão. Leia as anedotas a seguir. Então, aqui nós temos duas anedotas e vamos para a letra A, sem muita demora. Então, vamos lá. Letra A. O gênero anedota tem como objetivo provocar o riso no leitor, como se fosse uma piadinha, tá? O que produz o humor nas anedotas apresentadas acima. Então, ele está perguntando o que produz o humor, tá? Olha só, o humor em todo o texto, ele é produzido a partir de uma quebra de expectativa. O que é isso? É quando você, no decorrer da leitura, você acredita que ela vai terminar de um determinado jeito, mas no finalzinho ele quebrou a sua expectativa. Na verdade, acabou terminando de uma forma que você não poderia imaginar, como se fosse uma surpresa. Então, vamos lá. Anedota O, ou melhor, A, vocês podem colocar assim, tá? Anedota A. Na anedota A, o humor decorre de a resposta. Qual é a resposta? Aveia, tá? Referir-se à junção do artigo a mais a palavra veia. E não propriamente ao cereal. Pois em histórias de vampiros, eles geralmente sugam o sangue da veia. Parte do corpo, tá? Dos humanos, tá certo? Então, já na anedota B, o humor ocorre no fato de o time ele ter o quê? Somente um único jogador. Pois por se tratar de um animal tão grande como o elefante, né? Um único elefante é suficiente para ocupar todo o espaço do gol e impedir que o time adversário marque gols, ok? Então, vocês podem resumir aí, que no caso do A foi na resposta aveia, que na verdade não está relacionada ao cereal, aveia, mas a junção do A mais o veia, que é porque os vampiros, eles se alimentam de sangue, né? Que são, e onde está o sangue? Nas veias. E o B é pelo fato do elefante já, ele sozinho, poder representar todo o time de futebol, tá? Então, vamos para a letra B. Nas duas anedotas, além do ponto de interrogação, foram empregadas palavras para indicar o quê? Que se trata de uma pergunta. Que palavras são essas? Então, olha só, as palavras são qual e
quantos, ok? Então vamos, aí mais à frente tem mais atividade. Gente, na verdade os pronomes interrogativos são aqueles que iniciam frases interrogativas. Aqui nós temos alguns que são variáveis e invariáveis também, uma tabelinha abaixo. Então, por exemplo, quando você diz qual o seu nome, esse qual ele é um pronome interrogativo. Quando eu digo que horas são, esse que ele é um pronome interrogativo. Quando eu digo quando você vai chegar, esse quando também é um pronome interrogativo, ok? No caso aqui, quantos anos você tem? Também é um pronome interrogativo, tá certo? Eles podem assumir outra função? Podem, além de pronome interrogativo. Mas no momento, atentem-se para que eles reconhecê-los como pronomes interrogativos, quando eles estiverem fazendo uma pergunta, tá? Iniciando uma frase interrogativa, ok? Então, vamos para a página 62 para a gente finalizar esse vídeo. Então, atividade da página 62. Leia a tirinha do personagem Seninha. Então, nós temos aqui a tirinha e vamos lá para a letra A, que diz de que forma é construído o humor nessa tirinha. Então, o que vocês vão colocar? Gente, o fato do personagem Seninha ele estar espantado com o atrevimento da bruxa, que é a personagem clássica dos contos, né? Dos contos clássicos, em oferecer-lhe um carrinho a fim de enganá-lo. É isso que gera o humor, tá? Então, a que conto essa tirinha faz referência? Ao conto de quem? Da Branca de Neve e Sete Anões. Não é nesse que a bruxa dá uma maçã? Então, aqui, na verdade, ela tá dando, mas é um carrinho para o Seninha, porque o Seninha é o personagem, vamos dizer assim, do Ayrton Senna, né? Que foi o grande piloto de Fórmula 1 brasileiro. Então, vamos lá. Letra C. Com quem Seninha está falando? Então, olha só, com o leitor da tirinha. Ele está se dirigindo diretamente com o leitor da tirinha, ok? Então, letra D. Por que ele diz que as bruxas de histórias infantis estão apelando? Então, vamos para a resposta. Porque para enganá-lo, em vez de oferecer-lhe uma maçã, o que foi que ela fez? Ela ofereceu para ele um carrinho, que é o que? A grande paixão do personagem, tá ok? Então, letra E. Que pronome foi empregado na fala do Seninha? Essas, foi o pronome essas. E o pronome essas é o que, gente? É um pronome... ele vai até perguntar mais lá embaixo, então vamos deixar. Como é classificado esse pronome? Então, olha só, o essas, ele tá indicando, demonstrando algo, tá? E é algo, olha só, essas bruxas de histórias infantis já estão apelando. Quando ele falou essas, né, ele está se referindo à bruxa, é algo que está próximo dele ou é algo que é anterior a ele, tá? Então ele está se referindo e demonstrando alguém que no caso é a bruxa, tá bom? Então é um pronome demonstrativo. Por que Seninha disse agora bem? Eu não falei antes, até porque eu sabia, já tinha olhado aqui, já vinha uma questão sobre isso, tá? Então, por que o Seninha, ele disse essas bruxas e ele não disse estas bruxas? Por quê? Olha só. Então, olha, você, ao perceber a imagem, o que acontece? É possível verificar que ele, o Seninha, ele está se distanciando da bruxa. Então, pelo fato de ele estar se distanciando, né? Além disso, ele estar se distanciando, ele está indicando... ele está indicando que, com a mão, tá? Esse distanciamento entre os dois personagens. Então, não é algo que está próximo dele. Se estivesse próximo dele, seria essa. Mas como está distante dele, é estas. No caso, são essas, tá? Então, por quê? Porque ele está se distanciando. Então, quanto mais ele se distancia, então... ele demonstra, ele aponta como algo que está distante. Então, por isso, ser essas e não estas. Lembre-se, estas está próximo de quem fala, essas está próximo de quem eu tô falando, está próximo
da pessoa com que eu falando, ou então eu tenho que prestar atenção na imagem, como é que ela funciona. Não é só estar perto de alguém ou de algum objeto, mas você tem que perceber através da próprio texto e contexto como é que isso está funcionando, ok? E não é aquela, porque ele não está falando sobre isso estando distante, tão distante dele ou da pessoa com quem se fala, tá certo? Então aqui, deixa eu ver, nossa, ainda tem mais, eu pensei que já tinha finalizado. Então vamos lá. Segunda questão, página 63, leia o poema abaixo. Então nós temos o poema aqui. Letra A, qual é a situação apresentada nesse poema? Então, olha só, é uma menina, tá, que está chorando, pois o quê? Cometeu algum erro. E o eu lírico tentando consolá-la, tá certo? Letra B, qual é a classificação dos pronomes em destaque? Então, nós temos aqui todo, aquele. Então, o todo, ele é indefinido. Ele vai ser utilizado sempre na terceira pessoa do discurso, tá? Na terceira pessoa do singular. Ou melhor, não é na terceira pessoa do singular, porque eu tenho todo e tenho todos. Ele, na verdade, ele está se referindo à terceira pessoa do discurso, tá? Não é que ele vá concordar sempre na terceira pessoa do singular. Ele pode variar, tanto para o singular quanto para o plural. Alguns, né? Alguns pronomes indefinidos são variáveis, outros não. Vocês têm a tabelinha lá na página 60, no finalzinho, tá? Então, o que mais? Letra B, já falamos, né? E qual é o outro pronome? É aquele. O aquele, qual é a classificação dele? Ele é um pronome demonstrativo. Então, esses pronomes, eles são o quê? Variáveis ou invariáveis? São variáveis. O que é ser variável? É aquilo que muda. Ele pode mudar em gênero ou ele pode mudar em número. Gênero, na nossa língua, é masculino e feminino. E número é singular e plural. Vamos para a terceira? Leia a manchete abaixo. Então, nós temos a manchete aqui e diz, letra A, que pronome foi empregado na manchete acima? Então, vocês vão responder o pronome qual, tá? Classifique-o. Então, o pronome qual é um pronome interrogativo. Ele está iniciando uma frase interrogativa, uma pergunta, ok? Letra B, esse pronome é variável ou ele é invariável? Então, o qual, eu posso dizer quais? Posso. Então, ele varia em número, então, variável. Letra C, nessa manchete é apresentada uma frase interrogativa direta, ele está afirmando. Reescreva essa frase, transformando-a em interrogativa indireta, tá? Então, como é que vai ficar? Vocês podem colocar assim, porque a frase é o seguinte, qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema? Então, vocês vão colocar, eu perguntei qual foi o livro a ser adaptado para o cinema. Ou vocês podem colocar, ele perguntou qual foi o livro adaptado para o cinema. Existe mais alguma forma? Sim, poderia dizer sim. Deixa eu ver, qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema, né? Vocês poderiam colocar, gostaria de saber qual foi o primeiro livro a ser adaptado para o cinema. Então, vocês podem iniciar com esse gostaria de saber, ou então, ele perguntou qual, né? Qual o primeiro livro a ser adaptado. Ou ainda poderia ter colocado, deixa eu ver, eu perguntei qual foi o primeiro, tá? Então tem essas possibilidades aí. Então assim a gente finaliza essa correção na página 63 sobre pronomes, pronome 2. E aguardem porque nós temos mais uma aula, mais um vídeo dessa série de correções das atividades do terceiro bimestre. Então, aguardo vocês lá. Até mais!